Aí eu trago o terceiro software, que é o DRG Brasil, né? O DRG Brasil hoje é o software mais comercializado, com maior número de operadoras, com maior número de hospitais implementados no Brasil. Então, temos hoje 91 operadoras, 361 hospitais, né? Isso é muito dinâmico, né? Isso aumenta, ainda já tem muitos em fase de implantação. É o software mais utilizado no sistema Unimed, então hoje quase metade das operadoras do sistema Unimed e dos hospitais do sistema Unimed, quase metade estão utilizando o DRG. E na saúde suplementar, o DRG Brasil, ele abrange 30% da saúde suplementar, né? Ele tem 5 milhões, mais de 5 milhões de altas, 5 bilhões de altas codificadas. Então, isso gera uma base de dados muito robusta, né, dando uma segurança muito grande da base das informações. A gente sabe que, em termos de estatística, né, quanto maior a nossa base, mais fidedigna é a informação. E uma coisa importante também é que ele está em vários estados do Brasil, né? Então, isso é legal porque há assim uma diversidade dessa amostragem, né? A gente sabe que muitas vezes as características de um estado, eu falo, né? O Brasil tem vários países dentro do mesmo país, né? A gente sabe muitas vezes que a cultura médica de um estado, a cultura assistencial dentro de um estado é diferente de outro, né? E eu gostaria só de também ressaltar, assim, eu estou trazendo aqui o que é comercializado, né? Eu não represento nenhuma empresa, não faço propaganda, nada disso. O que a gente está trazendo aqui é a realidade, né? O que temos hoje no mercado, né? Eu não faço nenhuma questão, assim, eu não faço nenhum julgamento do um é melhor, um é mais barato, um é mais caro, né? É apenas aí dados estatísticos e de como é a funcionalidade, as características, né, as particularidades de cada software, tá? Assim como todos os softwares, né, até os softwares que a gente tem dentro das nossas operadoras, dentro dos nossos hospitais, né, todos os softwares, né, têm pontos positivos, pontos que são mais difíceis, oportunidades de melhoria, né, um software é melhor que o outro em algumas coisas, né, então, aqui eu não faço nenhuma menção, eu só trago mesmo as características e as aplicabilidades, né, de cada empresa. Tá? O DRG Brasil, né, ele é estruturado nas grandes categorias diagnósticas, que nem o APG também, né, que é o MDC, que a gente fala, Major Diagnostic Categoric, né, então são 25, então aqui estão as 25, muito semelhantes a, a ao CID, ele segue aos mesmos critérios do CID, né? Assim como no CID, né? Então, a estruturação, né? Essa categorização, ela segue aqui o sistema fisiológico humano, como é o CID, né? Então, e o DRG Brasil, ele já tem um DRG refinado, né? Onde ele tem 1.357 DRGs que se distribuem dentro dessas 25 grandes categorias de diagnóstico. Então, por exemplo, né? Dentro da grande categoria de diagnóstico, né? Nós temos aí o 11, então, quando você vai no 11,
O 11, o que é? Doenças e distúrbios do rim e trato diagnóstico, né? Então, o MDC-11 vai falar do sistema do trato urinário, rim e trato urinário. Então, sempre que for 11, MDC-11, eu sei que é rim. Se for MDC-6, eu sei que vai falar do sistema digestivo. Tudo que for MDC 5 vai falar de problemas do sistema circulatório, então é assim que funciona. Então, eu tenho o MDC-11, que nós vimos que é da rim e trato urinário, né, renal. E aí eu tenho o 689 e o 690, que são esses DRGs, né? O 689 é infecção do rim e trato urinário com maior complicação e comorbidade, e o 690 é sem maior complicação ou comorbidade, né? Então, eu tenho infecção urinária com complexidade e comorbidade e sem complicação e sem comorbidade, onde extraído aqui do software do DRG, eu tenho quantas altas eu tive? 1917, sendo que a grande maioria foi sem complicação, e uma menor quantidade dessas internações foram com complicações. Eu estou vendo vários hospitais, então eu estou comparando a internação de infecção urinária em vários hospitais, onde, para pacientes com complicação, a média de permanência são 4 dias, e dentro do que aconteceu, os pacientes ficaram um pouco mais que 9 dias, ou seja, se eu tenho uma média que era para o paciente ficar 4 dias internado, esses pacientes, essas internações, os pacientes ficaram quase 5 dias e meio a mais, ou seja, eu tive 1.129 dias a mais consumidos para esse tipo de DRG. Para infecção do trato urinário, sem complicação, a média de permanência eram 3 dias, os pacientes ficaram quase o dobro de tempo internado, o previsto era 3 dias, o efetivo realizado foram 5,70, quer dizer, teve paciente que deve ter ficado 7, paciente que ficou 4, mas a média foi 5,70, ou seja, os pacientes ficaram quase 3 dias a mais, quer dizer, quase o dobro da internação, e eu tive um consumo de 4.614 diárias a mais. Então, para esses 2 DRGs de infecção do trato urinário, eu tive aí, nessa amostragem de vários hospitais, que foram 1.917 internações, eu tive mais de 5.700 diárias que poderiam ser evitadas. Foram diárias a mais do que aquilo inicialmente previsto. E aí eu posso fazer, como eu disse, né? Aqui é o DRG simples, eu posso refinar como o APEG também, e aí quando eu faço o refinamento, eu trato por severidade, inclusive eu categorizo por idade, porque eu posso ter pacientes mais severos com mais jovens, e posso ter pacientes menos severos, mas mais idosos. Então, eu faço eu atrelo, categorizo por faixa etária e por severidade, e aí eu vou fazendo essa mesma estratificação, né? Então, veja que eu tenho essa mesma população, onde há um consumo a mais daquilo que estava previsto de diária, né? E veja que, por exemplo, nesse caso aqui, houve, apesar do paciente ser mais idoso, a severidade era menor, o paciente ficou
menos tempo do que o previsto, né? Aqui, o paciente era mais jovem, uma severidade maior, nível 3, mas mesmo assim ele ficou menos tempo do que o previsto. Nas outros casos, houve um consumo maior de tempo de internação, né? Então, eu uso isso para dizer que os pacientes estão ficando mais tempo do que o necessário para o tratamento. Aqui é a carinha um pouquinho do DRG, né? Ele vai gerar aqui as informações, então é a minha base analítica. Eu posso filtrar por datas, eu posso filtrar por operadoras, eu posso filtrar por hospital, eu posso usar o refinado ou global, né? Eu quero ver uma especialidade, eu quero ver um grupo de patologia, eu quero ver aquele grupo 11, que a gente viu que é do sistema urinário, por exemplo. Eu quero ver por DRG, eu quero ver por CID. Então, eu consigo ter aqui todo o meu banco de dados, as minhas informações, né? E aí eu vou analisar, né, por instituição, por DRG, eu posso analisar por médico, por fonte pagadora, então eu gero aí os meus dashboards, os meus indicadores, de acordo com aquilo que eu estou analisando e filtrando. Aqui eu trago mesmo um modelo, né? Então, é uma paciente de 70 anos, que o CID inicial foi o quê? Dor abdominal. Mas será que ela dor abdominal pode ser tanta coisa, né? E aí tem um relato aqui que ela estava 2 dias, a dor, né, no hipocôndrio direito, não tinha vômito, não teve febre, e aí ela já disse que ela tinha problema de vesícula, que ela já tinha pedra na vesícula, que ela já tinha colelitíase, né? Então, o diagnóstico aqui, o exame clínico mostrou que realmente era isso, provavelmente fez algum exame, mas ela também tem hipertensão e diabetes tipo 2 sem nenhuma complicação, ela não toma insulina, né? Então, o CID foi, né, a hipótese diagnóstica foi a colelitíase, ela internou para fazer o procedimento cirúrgico de colicistectomia, não fez a colangio, foi por vídeo, e aqui eu tenho o código TUS do procedimento que ela foi submetida. Então, com isso daqui, eu consigo gerar o meu DRG, onde eu digo que o CID principal é a colelitíase aguda, né? Ela tem CID secundários, que é hipertensão essencial, I10, e ela tem diabetes, e eu consigo estratificar a diabetes mellitus dela, não insulino dependente, quer dizer, ela não toma insulina e ela não tem complicação, então é o E119. Eu consegui dar um detalhamento a mais no CID do diabetes. Eu tenho procedimentos TUS, né? Eu não tenho o SUS, é uma saúde suplementar, a idade do paciente, o sexo do paciente. Então, quando eu insiro as informações, o software me traz qual é o DRG dela, que é o 419. Então, no DRG Brasil, para colicistectomia laparoscópica, sem exploração do ducto, eu tenho o DRG 419, e ele já me diz que a média de permanência são 2 dias. Aqui, eu chamo a atenção para vocês que no software DRG Brasil, a colicistectomia é 419. Lembra que a gente falou do outro software, que é o APR-DRG, onde o número do DRG gerado para colicistectomia é 263. Então, cada software, apesar de ser o mesmo CID, né, eles geram números distintos de
DRG para o mesmo procedimento, para a mesma patologia. Então, o que é o DRG 263 para o APR-DRG é o mesmo, só que no software do DRG Brasil é o número 419. Então, até para fazer comparação entre um e o outro, os números são diferentes. Eu não consigo dizer, eu não vou saber dizer qual é o número de um DRG, o que equivale no outro software, tá? Eu não tenho um depara para isso. Um conceito importante de estatística é o desvio padrão. Então, aqui do DRG Brasil, né, só para a gente concluir, eu consigo prever que esse paciente tem que ter alta em 2 dias, no máximo em 2 dias, né? Se ele ficou mais tempo, algo aconteceu. Teve algum evento adverso? Será que eu não notifiquei alguma complexidade que esse paciente tinha, né? E aí, aqui eu quero trazer para vocês um conceito de estatística, que é a questão do desvio padrão, né? Então, o desvio padrão, ele vai diferenciar uma média da outra, né? A noção de desvio padrão, ela serve para dizer o quanto aquele valor que a gente gerou, né, ele está próximo ou distante da média, né? Se a média é 3, então eu tenho uma amostragem onde a média é 3, o desvio padrão vai me dizer o quanto aquele número que eu gerei está distante do 3. Então, o desvio padrão de 7, né? É um desvio alto, porque a minha média é 3, por exemplo, tá? Coeficiente de variação, coeficiente de variabilidade, né? Esse CV, esse coeficiente, é uma medida que ele vai sintetizar a média e o desvio padrão numa só medida, né? Então, como que eu calculo o meu coeficiente de variação? Eu pego o meu desvio padrão e divido pela média, né? Então, o que o coeficiente de variabilidade ele vai me trazer? Quanto menor for esse número, quanto menor for esse coeficiente de variação, mais homogêneo é o conjunto de dados que eu estou analisando. Então, se o meu coeficiente for 10, menos que 10%, eu vou dizer que a minha amostragem ela é muito homogênea, é muito parecido. E quanto mais distante for, né? Então, se for acima de 30%, essa minha amostragem não é homogênea. Por que eu trago isso para vocês? Porque o DRG 419, que é da colicistectomia, né, a gente fez um estudo desse DRG, né? E para a gente ver se tinha variação, fazer uma análise do que influenciou a variação de custo para um mesmo DRG. Né? Então, esse estudo ele foi realizado, né, foi uma pesquisa observacional descritiva das contas que foram pagas e recebidas, né, em 2 meses do ano de 2018, dentro de um grande hospital privado na cidade de São Paulo, onde essas contas, essas 14 internações, elas foram pagas no modelo Fee for Service, então aquela conta aberta, né? Esse grande hospital é um hospital com selo de certificação, né, com vários atributos de qualidade, tá? E aí, por que eu falo isso também, né? Porque é um hospital que tem processo, que tem equipe de qualidade, que prima por padronizações, né? Então, é um hospital com uma excelente estrutura, afinal, ele tem um selo
de certificação. E aí, quando eu falo desse DRG, né, a gente tem todas essas 14 internações, onde foram feitas a colecistectomia, todas por vídeo, com ou sem colangio. Foram 14 internações, sendo 9 na acomodação coletiva e enfermaria, 5 na acomodação individual. E quando eu penso no procedimento de colecistectomia, é um procedimento de baixa complexidade, com raras complicações, baixa mortalidade, né, baixa severidade, inclusive em alguns locais, ele pode ser feito até em regime ambulatorial, o paciente pode internar de manhã, e ter alta no mesmo dia, né? Desde que os prestadores tenham protocolos clínicos bem definidos, uma avaliação anestésica, né? Do ASA, da complexidade daquele paciente, né? Do nível anestésico. Então, né, eu poderia até fazer isso com o paciente tendo alta no mesmo dia. A colecistectomia, por ser baixa complexidade, baixa severidade, baixa mortalidade, né? Então, colecistectomia não tem muito o que inventar, né? É uma cirurgia que já está bem protocolada, bem definida, não tem variação de técnica, né? O que a gente espera, né? Que aquele coeficiente de variabilidade seja baixo, seja até 10%. Quer dizer, é muito homogêneo. O que acontece numa colecistectomia não é muito diferente. A cirurgia num paciente com a mesma complexidade não tem muito o que inventar, não tem muito o que ser diferente. Por isso que a gente espera, né, esse coeficiente tem que ser abaixo de 10%. A colecistectomia, o procedimento é muito homogêneo. E aí, quando a gente estudou essas 14 internações, a gente viu e houve essa surpresa de que o coeficiente de variação, ele foi muito alto. Se a gente esperava que fosse abaixo de 10, a gente até mudou a métrica aqui, né? Porque a gente viu que era muito alto, né? A gente colocou 30%. 30% já é um coeficiente de alta variabilidade, e que não é o caso desse procedimento. E mesmo assim, veja que, em termos de consumo de órtese, prótese e material especial, em termos de exames, em termos de tempo de internação, houve uma variedade muito grande, tá? Os diversos aqui também, mas veja que, em termos de consumo de medicamento, em termos de honorários médicos, em termos de consumo de material, em termos de tempo de taxa de sala, girou quase em torno de 20%. Também é uma média muito alta, né? Então, o que isso nos mostrou? Né? Que dentro de uma instituição acreditada com um procedimento que não devia ter variação, teve muita variação, né? Então, aqui a gente traz o percentual, né? A gente inicialmente esperava 30%, né? Inicialmente, perdão, a gente esperava uma variação, um coeficiente de variação de 10, 0,10 e 10%. Como a gente fez essa análise, a gente subiu a régua, fomos para ponto 30, o que não era esperado, né? E mesmo assim, a gente vê uma variedade muito grande nas diárias, nos exames, nos medicamentos e no OPMI, né? Você veja, exames extremamente altos, tipos de OPMI muito alto. E aí a gente foi analisar, né? A gente tem o dado e aí a gente abre e a gente chega à conclusão do quê? Não há padronização, não há, nem houve homogeneidade na realização
de um procedimento que deveria ser muito padrão dentro de uma instituição. Aí a gente lembra que eu coloco que foram itens que foram auditados e pagos pelas fontes pagadoras, né? Então, das 14 cirurgias, 4 utilizaram o sensor BIS, monitor BIS. Cada sensor BIS, na época, o custo, o que foi cobrado e pago pela operadora, né, não é o custo, aqui é o que foi cobrado e pago pela operadora, R$ 563. E as operadoras foram várias fontes pagadoras, tá? 6 pacientes usaram manta térmica, que foi cobrado uma média aí de quase R$ 1.000 cada manta térmica, né? Veja, 14, 6 usaram. Será que precisa usar? Né? Um paciente usou perneira. Por que que esse paciente usou perneira? Ele não tinha nenhuma complexidade, ele não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhuma indicação. Um paciente usou o endoput, né, que é um saquinho para retirar, né, a vesícula, foi usado para retirar a vesícula, mas dos 14, um utilizou. Será que precisava usar? Né? Teve também a utilização do curativo de espuma Mepilex, né? Então, um paciente usou 4 curativos, né? Era para prevenção de escara e proeminência óssea, né? O paciente não era abaixo do peso, o paciente não tinha indicação. Por que que foi usado isso, né? Numa cirurgia que o tempo cirúrgico nem é tão alto assim. Então, aqui a gente aproveitou e fez o DRG, né, de toda essa amostragem desse período, desse hospital, né, não só do DRG da colicistectomia, mas dos 35 DRGs que a gente acabou estudando, então, só para trazer a informação, sendo 3 clínicos, 32 cirúrgicos. Conforme o DRG, essa era a média prevista, aqui foi a média realizada, então a gente traz aqui um aumento, né? Lembra que a gente trouxe lá o estudo do Dr. Renato sobre o consumo a mais de diárias, né? A gente vê aqui nesse caso, né? Houve 68% a mais de tempo de internação para os casos clínicos, 44% de tempo a mais de permanência para os casos cirúrgicos, ou seja, 54% a mais de diárias previstas que os pacientes ficaram internados, né? Então, há um desperdício ou, sendo otimista, há uma grande oportunidade de melhoria dentro desta instituição, né? E aí, quando a gente traz a questão de modelos remuneratórios, né? O DRG Brasil, ele consegue, gerando essas informações, né? Você consegue, com base nas informações, pagar por valor, pagar por performance, porque você vai atrelar esses indicadores de performance, né? Para ter um modelo remunerado para aquela equipe médica, para aquele hospital, né? Eu posso ter bundles de serviços hospitalares, então eu consigo controlar através dos meus indicadores, né, bundles e monitorar desperdícios, monitorar tempo de permanência, monitorar alta precoce, readmissão, por exemplo, né? Eu consigo ter bundles de condições clínicas, então avaliar esse desempenho, né? Medir realmente bundle por condição clínica. Então, o paciente vai internar com insuficiência coronariana, com insuficiência cardíaca, com um problema respiratório. Então, eu vou ter bundles, pacotes para internação por DPOC, por exemplo,
Eu posso compartilhar a economia, né? Aquele share de savings que a gente vê, ou seja, né? Se o prestador consegue, vamos pegar esse grande hospital, que eu mostro para ele que ele tem uma grande oportunidade aqui de melhoria e reduzir tempo de internação. Poxa, ele vai reduzir tempo de internação, ou seja, eu vou ter aí uma economia. Por que que eu não posso usar essa economia e compartilhar isso, né? Essa economia, eu posso ter a economia compartilhada, né? Ou seja, eu gero esses indicadores, né? E aí se eu consigo ter uma métrica com o hospital, por exemplo, nesse caso que a gente colocou, onde os pacientes ficam mais tempo internados do que o previsto, e eu mostro isso para o hospital, e eu compartilho com ele plano de ações para ele reduzir esse tempo de permanência, que não precisaria, e com isso ele vai me gerar uma economia, eu enquanto fonte pagadora, por que que eu não compartilho um pouco daquela economia que eu vou ter com ele, né? Então, o prestador, ele vai ter muito mais incentivo de implementar isso, né? E eu posso ter o capitation, né? Já que eu tenho, por exemplo, essa métrica de custo, de média, de tempos de internação, eu posso fazer um capitation para uma determinada população. Então, eu gero informações, né, onde eu posso ter esses modelos de remuneração com base, né, nas informações que o DRG me traz.